Ao vivo conosco em áudio e vídeo para conversar com os ouvintes, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara Federal. Deputado, obrigado por aceitar o convite para falar conosco nesta manhã. Eu queria começar a nossa entrevista aqui, Cláudio Humberto está em Brasília e eu, Pedro, aqui em São Paulo, falando de auxílio emergencial. Como é que esse assunto está sendo debatido no parlamento? A gente sabe que tem eleição, vamos abordar esse assunto na sequência, mas o senhor vê a possibilidade de retorno do benefício do auxílio emergencial por conta do agravamento da pandemia em alguns cantos do Brasil? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio, Humberto. Não, o auxílio emergencial pressupõe um orçamento de guerra. O orçamento de guerra tem que ser aprovado por emenda constitucional e não temos esta previsão para 2021. Portanto, o que nós podemos resolver agora, quando votarmos o orçamento de 2021, que está previsto para votar em fevereiro, aí nós poderemos sim ter um aumento do Bolsa Família, que já tem 38 bilhões de reais no orçamento de 2021 e que poderá ser ampliado com o sacrifício de outras áreas de governo. Investimentos, por exemplo, todos os investimentos do governo são 26 bilhões, de todos os ministérios. Então, claro, pode ser feita uma decisão política de reforçar o Bolsa Família. Auxílio emergencial não está no horizonte por conta de que não há outro decreto de calamidade pública e, em consequência, outro orçamento de guerra e, em consequência, um espaço fiscal para o pagamento de auxílio emergencial. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, né, que está na reta final de campanha, uma campanha particularmente agressiva, né? Se a gente verificar ou comparar com campanhas anteriores, essa foi certamente das mais agressivas, com troca de acusações, etc., um comportamento meio, enfim, desesperado, né, de alguns atores envolvidos nisso. E eu gostaria de saber dos senhores com relação à sua experiência, né, levando em conta a sua experiência e a sua participação nesse processo. O senhor, com toda certeza, como líder do governo, tem participação efetiva nessa luta aí, e eu gostaria de saber a sua aposta no resultado da eleição e se arrisca algum prognóstico, digamos assim, de placar, né, de número de votos de um e outro candidato. Bem, Cláudio Humberto, eleição só depois da apuração, mas o prognóstico Arthur Lira vence em primeiro turno as eleições para a presidência da Câmara. Este é o sentimento geral aqui na casa. Eu estou aqui na liderança do governo agora e tenho conversado com vários parlamentares. Esse é o sentimento geral. Evidentemente, vamos aguardar a abertura da urna e vamos aguardar a apuração, mas eu não farei uma aposta de prognóstico. Apenas tenho o convencimento nesse momento de que Arthur Lira vence no primeiro turno. Deputado, eu ouvi... pois não, Cláudio. Só para complementar, Pedro, eu ouvi de líder de um partido que faz parte do bloco de apoio, outro também, né, esse arriscou menos o número de votos, né, mas um líder de um dos partidos que apoiam o bloco de Baleia Rossi, prevendo, até ele achando que o Arthur Lira vence a eleição em primeiro turno, mas ele previa ali, neste momento, cerca de 330 votos já garantidos para o candidato do Partido Progressista à presidência da Câmara. O senhor acha esse um número razoável? As apostas aqui estão se é mais ou menos de 300 votos. Mas eu repito aqui, a mantra é o seguinte: a eleição só depois da apuração. Arthur Lira deve vencer em primeiro turno e é isso que importa. Com um voto a mais ou com muitos a mais, vale a nova ordem que se instalará a partir de 1º de fevereiro. Deputado, a época de eleição, né, é uma época de negociação, né? Aliás, política se faz assim e não há problema nenhum nisso. Quais são as cartas que o governo tem na mão? Como é que o governo está participando dessa eleição?
Tem promessa de ministério, de cargo? Isso está entrando nos bastidores aí das negociações para a eleição, principalmente para a presidência da Câmara Federal? Olha, não há uma orientação do presidente Bolsonaro nesse sentido. Obviamente, existem nas articulações muitas expectativas, né? Há muita gente cobiçando cargos aqui na esplanada dos ministérios e na estrutura de governo, mas isso não está sendo objeto de uma confirmação. O que existe é muita especulação, muita cobiça, e o presidente Bolsonaro mantendo ainda a sua posição de que ministros são escolhidos por ele, independente de partidos, tanto que ele tem 2 ministros. Saúde é uma condição ou é um prêmio desejado, enfim, é algo ambicionado pelo seu partido ou pelo Centrão, o Ministério da Saúde? Como eu disse, há muita especulação, muita cobiça, mas não há nenhum compromisso feito nesse sentido. Nós estamos conversando com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. O que vai mudar na Câmara Federal depois dessa eleição, hein? Nós estamos em meio a uma pandemia. O senhor vê caminhos, né, para que o parlamento discuta as reformas necessárias, tudo aquilo que ficou parado no ano passado por conta da Covid-19? Há alguma intenção, pelo que o senhor sente aí no Congresso Nacional, de se tocar essas pautas de uma forma paralela àquilo que precisa ser decidido por conta da pandemia, deputado? Com certeza. Nós tivemos nesse período a votação da reforma da Previdência, cabotagem, lei do gás, saneamento, falências, muitos projetos importantes avançaram, autonomia do Banco Central, que falta votar aqui na Câmara, mas foi votado no Senado, Casa Verde e Amarela. Então, nós tivemos muitos avanços neste período, além de todos os projetos que tratam de Covid, né, recursos ilimitados e facilitação para os gestores atuarem na Covid. Eu penso que vamos fortemente tratar agora de reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo, PEC emergencial, autonomia do Banco Central e privatizações. Agora, deputado, é impressionante que já estamos no final do mês de janeiro e o Congresso não aprovou o orçamento, não votou o orçamento. O senhor acha, certamente o senhor considera essa uma prioridade, né? Há uma previsão com a eleição de Arthur Lira ou do outro, né, do Baleia Rossi. O senhor acha que isso tem que ser votado quando? Ou vai ser apreciado diretamente ainda é possível isso, diretamente ir para o plenário o assunto? Porque não há divergência, né, com relação ao orçamento. Ou não, ou tem que ter mesmo a constituição daquela comissão mista, enfim, as discussões, aquele prazo ali de 3, 4 meses para votar o orçamento, ou isso já vai para o plenário de uma vez? Isso vai ser decidido pelo novo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. A votação do orçamento ocorre em âmbito do Congresso, que é a sessão conjunta Câmara e Senado. A Comissão do Orçamento também é uma comissão mista de deputados e senadores. Há a praxe de que o orçamento seja votado com a instalação da comissão. Nós poderíamos, eventualmente, por conta da pandemia, ter votado o orçamento diretamente em plenário, mas não houve acordo para isso. A votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela nos assegura executar 1/12 do orçamento proposto pelo governo até que o orçamento seja votado. Portanto, o governo não está paralisado, não há comprometimento nenhum de pagamento de folha ou de qualquer outro compromisso. O orçamento está sendo executado a 1/12 de cada rubrica durante este período até a votação do orçamento. Já vi declarações do Arthur Lira dizendo que pretende votar a partir do dia 2 de fevereiro, instalar a comissão e votar a resolução número 1 de 2006, que é de minha autoria e que define toda a tramitação das matérias orçamentárias, né? Ela diz que a comissão do orçamento de 2021 tem que se instalar até
a última terça-feira de março. Portanto, há tempo, sim, para que, se for o caso, se instale a comissão do orçamento que estava prevista para 2020 e ela vote até a última terça-feira de março o orçamento de 2021. Não há impedimento nisso, é vontade política de sentar com os líderes. Aliás, hoje teremos reunião do Colégio de Líderes às 15 horas, depois de muitos e muitos meses sem reunião do Colégio de Líderes. Hoje teremos uma reunião do Colégio de Líderes para definir os processos de votação.